Fala, gente linda. Domingo de carnaval é o momento onde nós estamos gravando este Zoom 15 de fevereiro de 2026. Se você está aparecendo aqui, se você vai conversar comigo nesse Zoom, saiba que você será gravado, então você está cedendo o seu direito de imagem e de som para o meu canal do YouTube e para onde mais eu for postar este Paranauê. E eu espero, a maioria de vocês pelo menos já assistiu a minha sequência de stories hoje. Tem um pouquinho mais de 10 stories lá, né? Muitos de vocês já conversaram comigo sobre o que apareceu lá. E a partir daquela energia, a gente começou no grupo de WhatsApp, a gente começou a ter uma conversa, né? E eu vim aqui expandir um pouco do que está ali com vocês, de uma questão particular que um de vocês me mandou, e também linkar isso com o assunto que apareceu no grupo de WhatsApp. Fiquem, então, à vontade para abrir o microfone, para me mandar pergunta, para escrever no chat, para conversar comigo. Estamos aqui para criar mais juntos do que criaríamos separado, né? Oi, Angela, oi, Renata, oi, João, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Seguinte, então, eu estava falando hoje no Insta sobre a disposição de ser nossa voz e de perceber para onde o mundo está evoluindo, né? E eu fiquei muito feliz, que eu acho que desta maneira que eu coloquei, vocês conseguiram perceber e receber melhor o que eu tenho tentado dizer já há alguns meses, né? Da gente reparar como esta realidade algorítmica está jantando a gente, está jantando a nossa expressão pessoal, está jantando o que nós temos de único para trazer para o mundo, porque nós estamos num mundo cada vez mais padronizado. Foi mais ou menos essa discussão, e ela se estendeu aí por uma sequência, né, mais longuinha de stories, onde eu falei de muitas coisas, e uma pessoa perguntou: qual é a relação de verdade de voz certa com isso na aplicação dos negócios? Porque isso não tinha ficado claro para ela. E é uma pessoa nova que conheceu meu trabalho recentemente, então não sabe que eu tinha conversado com vocês tantos anos de negócio. Então eu quis expandir de uma maneira onde eu pudesse ver a carinha de vocês, porque gravar vídeo para postar no YouTube ou aparecer em live, eu não vejo vocês. Eu gosto de ver vocês, eu gosto de conversar com vocês, eu gosto de interagir. Então, eu sempre tive um ponto de vista como facilitador de negócios, tanto da honestidade brutal, que vocês não aguentam mais me escutar falar disso, então eu não vou nem tocar aqui, que pelo amor, já estamos em overdose, né? Mas, de verdade, deste olhar de criar um negócio que respeite quem você é e que permita que, por intermédio dele, você crie, né? As pessoas diriam manifeste no mundo, nós em Axis diríamos atualize no mundo, né? O que você veio fazer, o que você acredita. Por que que a especialidade de Axis, né, a classe que o Dr. Den acabou de facilitar no Brasil, chama Sendo Você Mudando o Mundo? Não é sendo Gary, não é sendo Den, não é sendo a autoridade mudando o mundo. É porque cada um de nós acrescenta um tempero nessa moqueca que é a consciência da Terra e acrescenta uma cor, do jeito que cada um de nós é único. E vocês já me escutaram falar muito de X-Men. Para mim, a minha vivência com Axis, eu não consigo separar mais as especialidades. E eu escolhi CCF de 6 delas, porque de verdade, quase tudo me entusiasma loucamente de conversar com vocês e de dividir, né? Então, vamos juntar essa perspectiva que eu tenho de voz certa para falar como aquele assunto não pode ou não precisa ser visto simplesmente como uma visão pessimista do mundo, como um desânimo de carnaval, né? Como que a gente pode usar o que eu coloquei ali para escanear o mundo, sacar o que a gente pode mudar, mas não perder a perspectiva, monetizar isso para criar um mundo mais grandioso. Basicamente, é ser você, é se colocar no mundo, é entender que tudo o que nós passamos na nossa criação, todos os algoritmos, todas as programações, e aí vocês que estudam outras ferramentas, técnicas, espiritualidade, vocês têm 500 nomes, uma lista infinita de limitações. Tudo isso sempre vem do espaço de seja menos, né, aquela brincadeirinha aqui do Brasil de seja menos você, suprima o que está de errado, se adeque ao nosso padrão, se adeque à nossa cultura, se adeque à nossa família, se adeque ao mercado, se adeque ao arquétipo da sua função, né? Uma das coisas que eu falei lá no story é, você fica pensando, como é que eu tenho que me vestir agora que eu facilito barras? Bom,
Quem é um facilitador ou uma facilitadora de sucesso? Como essa pessoa se veste? Deixa eu começar a comprar roupa igual. Ah, sendo você mudando o mundo, né? Não, deixa eu ir lá e fazer igual. A gente vai tentando copiar, a gente vai tentando replicar. Então, como que Voz Certa aparece nessa perspectiva do ser que eu sou para te convidar? E cada facilitador tem a sua história, cada facilitador tem seu entendimento sobre as ferramentas, cada facilitador, com a sua voz única, vai abrir coisas diferentes. É a mesma classe e o mesmo manual, mas é completamente diferente. O convite, o ponto de vista, a vivência, de onde as pessoas vêm, né? Eu era um CF de negócio que, de verdade, eu aprendi a fazer negócio com Access. Eu nunca reconheci que eu tinha um negócio na minha vida, eu nunca tive dinheiro. Quando eu comecei com Access, o carro que estava no meu nome era um Palio 98 duas portas, que eu já estava quase não tendo mais que pagar imposto dele anual, porque estava completando o tempo necessário para ele estar zerado, assim. Então, como CF de negócio, eu sempre falei sobre como construir uma vida, como sair do zero e criar uma vida incrível, com liberdade financeira, com alegria. Mas tem muitas pessoas que podem te falar de uma perspectiva diferente, de como é ser mais esperto que eu e escolher nascer numa família com muitas coisas, com muita possibilidade, e gestar milhões. E cada um tem o seu brilho, e todo mundo vai receber de todo mundo, né? Então, a minha perspectiva, né, de você agora é de verdade. Já passou da hora da gente parar de ter medo de ser quem a gente é. E principalmente, passou da hora da gente pegar até mesmo as ferramentas que estão aqui para libertar quem você é, o ser único, diferente, esquisito, maluco, beleza que você é, e usar essas próprias ferramentas para compactar você numa caixinha do que é certo, do que é palatável, do que pode ser recebido, do que vai ser vendido, do que vai ser popular. Vocês conseguem entender isso? Se vocês não conseguem, me perguntem sobre, porque eu não sei muito mais o que falar disso se eu não tiver a ajuda de vocês. André, eu não entendi isso. André, isso não está claro. André, eu não entendi nada. Ou então, você está querendo dizer isso aqui? Me ajudem a dialogar, porque é muito difícil fazer um monólogo para falar de coisas que não são explicáveis, coisas que não são cognitivas. Mas o que faz você ter um resultado incrível na tua vida, relacionamento, saúde, negócios, é a congruência, é a sua verdade, é a sua disposição de indesculpavelmente ser você. O perdão do trocadilho, né? Da minha última classe de voz, indesculpavelmente você. Então, me perguntem sobre, eu vou ler os comentários de vocês aqui no chat e eu adoraria que vocês me questionassem sobre isso, que vocês me escrutinassem, para eu saber o que mais eu posso dizer para vocês. E, de novo, eu não pretendo hoje me estender muito, né? Tem duas coisas para falar, uma já é essa, já metade a gente já está completando aqui. Vi cada depoimento no seu grupo, eu desejo expandir meu negócio de hospedagem, mas tenho uma dificuldade de aparecer, sou terapeuta e não estou sabendo como ser eu para divulgar meu atendimento e atrair clientes. Eu não sei se é Ivone ou Ivoni, eu acho que deve ser Ivone. Você me corrija, por favor. Você pode escrever foneticamente, se você quiser, ou abrir seu microfone. Tem uma coisa legal no que você está dizendo. Obrigado por trazer isso. Desculpa? Ivone. Ivone. Acertei então de primeira. Vamos lá, Ivone. Obrigado. Ivoni? É o segundo? Então, Ivone, vamos lá. Obrigado. Eu gosto de perguntar porque eu odeio errar nome de pessoas. Então, vamos lá, Ivone. Você trouxe uma coisa que é muito rica para a gente e que você está experienciando em duas áreas muito diferentes, né? Um negócio de hospedagem e a terapia. E deixa eu te contar um segredinho: todas as pessoas experienciam isso nas diferentes áreas que estão. Tem advogado, engenheiro, dentista, freela, diarista, tem todos os tipos de profissões e de desejos de migrar para profissões que passam pela mesma coisa, né? O que é importante, para começar sobre o que você me disse, é aquele paranauê do, olha que legal, não estou sabendo como ser eu para divulgar. Isso é tão legal, porque é um paradoxo, não tem como a gente não saber ser a gente. Quando você me conta que você não está sabendo ser você, é porque a gente é tão bombardeado que existe um jeito certo de fazer, e existe um jeito certo de ser você, e existe um padrão do que é ser você,
que se você tivesse sendo, você estaria vendendo, mas como você não está, você está fazendo errado, que a gente acha que não sabe nem ser a gente. Todos os lugares que a gente jura de pé junto, que não sabe nem ser a gente, muito menos para vender. A gente pode, por favor, destruir, descriar? Certo, errado, bom e mal, pode pôr, todas as 100 curtos garotos, povoadas, criações, bases e além. Este é um enunciado aclarador de Access Consciousness. Se algum de vocês aqui ou no replay não conhece, vai no theclearingstatement.com ou vai aqui no YouTube e coloca enunciado aclarador de Access. Você vai encontrar o vídeo do Dr. Dan Heer, o co-criador de Access Consciousness, e a Simone Milazas, a fundadora de Alegria dos Negócios, explicando essa frase muito doida, que muda as energias para a gente e transforma os paranauês. André, por que você está explicando isso? Porque eu escolhi usar num Zoom aberto que vai ser postado enunciado aclarador. Então não custa nada eu explicar para as pessoas que doideira é essa. A maioria de vocês já está cansado de ouvir. O que me apaixona sobre falar de voz, sobre falar de aparecer, sobre falar de negócios, é literalmente esse espaço do a gente está sendo ensinado que é difícil. A gente está sendo ensinado, Ivone, que existe um jeito certo de aparecer. E mesmo que a gente não queira ser contaminado por esse ponto de vista, não queira ser implantado, você abrir o teu Instagram, você vai rolar 3 vídeos para procurar gente caindo, uns gatinhos fofinhos, ou sei lá, qualquer coisa. Vai aparecer assim, você ainda não tá vendendo? Eu te ensino o segredo. Então, tipo, a gente tá sendo o tempo todo, a gente tá ouvindo e tá ficando na nossa cabeça implantado do eu ainda não tô sendo o que eu preciso ser, que se eu tivesse sendo, eu estaria tendo resultado. E esses, enfim, é mais fácil. É sobre limpar esse espaço das definições, dos pontos de vista, dos medos e permitir que quem você é venha à tona. É simples, sim. É simplório? Não. Né? E daí tem muitos caminhos para você chegar nisso, né? Tem o livro Sendo Você Mudando o Mundo, que você pega lá no Kindle por R$ 24,99, é o livro do Dr. Dan Heer. Tem classe de Sendo Você, tem classe de negócio, tem classe de Voz Certa, tem classe de X-Men que se aplicar para você. Mas e se você começar a perguntar todos os dias, quem sou eu que eu não reconheço que sou, ou que eu não desejaria ser, que é uma verdadeira presente? Porque o que eu vejo como alguém que facilita X-Men é que a gente luta contra o que a gente é, porque a gente não queria ser tão esquisito quanto a gente é. E a gente já associou que ser quem a gente é dá tanto trabalho, e tanto problema, e tanta rejeição, e tanto, tipo, pelo amor de Deus, não tem como eu ser uma pessoinha certa. Quantos de vocês foram se diminuindo só para tentar chamar menos atenção e ficar meio bege na família, no trabalho, na escola? Eu só não quero que ninguém me ataque, eu só não quero encheção de saco. O que eu tenho que fazer? Quão pequeno eu tenho que ficar para não ser enxergado? E daí, a hora que a gente quer se colocar no mundo dos negócios, no mundo dos relacionamentos, quer voltar pro Tinder, ser pequeno para ter paz. É isso aí. Aí a gente fala, ninguém tá me vendo, não, cara. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Mas por quê? Porque a gente passou a vida se apagando. Então, tudo que você fez para diminuir o volume, diminuir a intensidade, diminuir a diferença do seu ser e da sua voz no mundo, que agora te aprisiona num mundo pequeno que você não cabe mais. Revoga, retrata, reclama, rescinde, renuncia, denuncia, distrai, cria. Certo, errado, bem, mal, pode pactar todas as 100 curtos, garotos, povas, criações, bases e além. Parte do que eu vou falar agora no segundo trecho tem mais a ver com isso, Ivani. Ideia tem pergunta? Ideia tão educada com a sua mãozinha erguida. Hello, Hello. amor. Eu até comentei aí é, no chat, mas eu vou falar aqui com você. Porque, assim, sempre que você que falava assim, sendo você mudando o mundo, o que me assustava não era ser eu, era mudar o mundo. Mas aí, eu tô pensando agora assim, né? Gente, o mundo é grande demais, como que eu ia fazer isso, né? Mas você sabe que teve uma. Esses dias a gente fez uma sessão e você falou uma coisa para mim que eu acho que você não sabe o quanto isso mudou para mim. Ok. Quando eu te falei sobre um casal que veio de Brasília dar aula de dança aqui e tal, né? E aí você falou assim, eles dançando, fazendo o jeito deles e mudando o mundo. Nossa, aquilo ali para mim, assim, abriu tanto, sabe? Que eu falei assim, olha, né? E, gente, eu ouvi tanto isso, né? Que são você fazer o que você gosta, coisa assim, né? Mas aquilo me soou de uma forma tão diferente, sabe? Que eu entendi, assim, que é esse mundo aqui que
individual, né? Individual e coletivo, né? Que a gente vive, não é o mundo, o planeta todo como eu pensava antes, sabe? É isso, né? Basicamente, o que você trouxe para mim foi o quanto naquela aula beta você foi convidada a um novo tipo de alegria com o seu corpo e expressão, e algo despertou em você. Por quê? Porque eles estavam dispostos a ser isso e exercer isso no mundo. E daí, por ressonância, eles despertaram essa parte do seu ser que estava ali quietinha, que tinha ficado bege, que estava embaixo das camadas de julgamento. Isso, né, é a base do que eu chamo para vocês para X, que é o mostre as suas cores. Eles te mostraram uma cor neon que estava na tua paleta, mas estava adormecida. A hora que você viu e admirou, aquilo ressoou e deu um clique, e bum, aquilo acendeu no seu mundo também e ficou latente. Então, agora faz parte de você o convite que eles foram. E é assim que a gente muda o mundo, é uma escolha por vez, é a disposição de ser. Olha que legal, a voz desses caras, né, a voz desse casal é a dança. É a maneira deles de se expressar no mundo, de criar conexão, de movimentar energia, de criar comunhão, de engajar com seres e corpos e despertar por uma possibilidade. Imagina o quanto o mundo perderia se eles não tivessem exercendo isso. Imagina o Total. quanto o mundo perde quando a gente se acovarda. Quando a gente acredita que o que a gente precisa é ser mais igual, mais padrão, né? Quanta gente vocês conhecem que não tá falando de sendo você mudando o mundo, e você não sabe nem mais se é a pessoa ou se é aquela famosa que fez 35 cirurgias na cara, porque tá virando a mesma coisa. Mas o discurso é sendo você mudando o mundo. É muito doido. A gente É. tá entrando dentro das forminhas. E assim, foi tão gostoso isso para mim, porque mudou tanta coisa na minha vida, sabe? É, em geral, desde que eu comecei a dança, né? Mas quando eles vieram, realmente assim, sabe? E essa semana, sexta-feira, eu também fiz uma aula de dança que eu estava assim, meio que resistindo, sabe? Eu falei, então, se eu estou resistindo, eu vou. Ai, Gente, olha, quem é o tão neném? É isso. deliciosa, mas foi tão boa. Mas foi tão boa. Eu saí de lá, meu corpo estava vibrando, estava uma coisa assim tão alegre, sabe? Gente, eu convido todo mundo a dançar. Essa alegria, isso que desperta em você. Esse é o caminho para conectar as coisas que você deseja na vida. Tudo. Mais venda, mais dinheiro, mais alegria, mais comunhão, mais viagem, mais possibilidade. Isso não é separado, porque quando você está nesse estado, que essa realidade chama de estado de flow, né? Tipo, quando você está em fluxo, quando você está, o tempo se suspende, você está só sendo, você não está fazendo dança, você está sendo uma energia. Que para você é a dança. Para mim, por exemplo, é o canto, ou é o espaço de me taca num palco para cantar, ou me taca num palco para palestrar. Bota uma câmera na minha frente, acende a luz, eu tipo, eu tô vivo de novo. Então, cada um de nós tem as nossas linguagens e tem o nosso jeito. E a gente está olhando tão pouco para isso. Eu acho uma pena tão grande que a gente esteja colocando toda a no... Não, veja, isso não é exatamente vocês, né? Mas o mundo está colocando toda a atenção que tem e priorizando todo. Não está só priorizando os algoritmos, está gerando algoritmos especializados em fazer lavagem cerebral na gente. Para que cada vez mais a gente busque o que falta, cada vez mais a gente confirme nossa inferioridade para precisar de alguém ou de algo superior para dar match e a gente grudar, ao invés de empoderar as pessoas a saberem que sabem. E a gente volta para a sequência de stories, né? Se você olhar, a gente pode receber dos dois mundos. Coloque em marketing, faz sentido para você? Vai criar mais? Ótimo, mas assim, faça a partir do que te faz bem. Ontem uma amiga comentou comigo, nossa, tem um professor, ela faz um curso bem diferentão, que quando ela me contou o que estava fazendo, eu falei, nossa, eu nem acredito que tem uma pessoa vendendo curso disso online. Bem diferentão, é muito específico de uma parte de mitologia africana, muito, muito lindo. E daí ela falou, nossa, mas eu fiquei meio chateada, que agora que eu terminei o curso, eu tô vendo, ele tá fazendo um marketing tão pesado e tal. Falei, mas calma, o curso, ele tá mudando, ele tá entregando o que ele promete? Ele tá sendo legal? Tipo, tá gerando o resultado? Você aprendeu direito? Você tá feliz? Você se sente mais forte, mais estruturado em você? Mudou as suas aulas? Sim, falei, então, tipo, então que ele ganhe muito dinheiro. O que mais é possível? Se ele não tá se vendendo, vendendo até a mãe,
e começando a falar qualquer coisa só para conseguir vender, se ele não está baixando o padrão, empurrando todo mundo para baixo, para zerar o mercado, levar todo o ouro que tem, levar tudo que tem de cliente, depois deixar tudo vazio e ir embora com o saco de dinheiro, que mais é possível? Vamos todo mundo vender. Mas tem a ver com a verdade, tem a ver com a congruência, tem a ver com esse espaço do... O que se requer para a gente criar... Eu vou seguir batendo nessa tela, eu vou teclando essa tecla com vocês. Vamos criar um ecossistema onde a gente volta a olhar para as ferramentas e volta a olhar para a gente como o presente de estar livre dessa realidade. Não como a necessidade de virar um especialista nela enquanto fala as ferramentas. Esse é o meu desejo, esse é o meu convite para vocês. E aí que vem, eu quero arrematar isso com a conversa de hoje, né? Quanto da criação de um negócio, quanto da captação de um cliente, quanto de gerar esses seguidores, eu odeio a palavra seguidores, falando de seguidor de Instagram, né? Não de seguidores, né? Quanto de tudo isso é o flerte? Quanto eu não tô flertando com vocês agora? E eu vou mudar, eu vou acender uma energia diferente para vocês aqui. Alguns de vocês vão notar diferente, outros vão falar, não mudou porra nenhuma, mas o quanto é essa energia de você estar de verdade presente e sem barreira e de puxar as pessoas e de ser irresistível e de ser você e ser a congruência entre o que você fala, vive e é. O quanto essa energia não é um flerte. A dança, a negociação, né? Eu estava ontem vendo de comprar um apartamento e é muito engraçado, porque a pessoa fica completamente desconjuntada quando eu vou flertar com o preço, ou flertar com ela, ou falar tipo, não, 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 tira tudo isso e à vista. Em dinheiro. E a pessoa se desmonta e fala, como em dinheiro isso? Uai, tem diferença. E as pessoas hoje não sabem se conectar. E a gente tá perdendo isso. Quantos de vocês nasceram uns flertadores maravilhosos, brincando com todo mundo, recebendo de todo mundo, engajando nessa energia deliciosa que é? E eu não tô falando só de flerte para conseguir sexo ou uns pegas. Negócio é flerte, cliente é flerte. Conseguir o que você deseja numa negociação é flerte. Né? Negociar com um familiar chato algo, quem vai ficar com o carro hoje, isso é flerte. É flerte. É totalmente. Então, o convite da classe de voz certa de flerte, que não tem pré-requisitos e pode ser feito online, porque é o curso de um dia e não de 3 dias, né? É de verdade. E se o flerte fosse um jeito de você conseguir tudo que você quer sem prejudicar ninguém? Porque as pessoas também vão conseguir o que elas desejam. E se a arte do flerte fosse essa arte de ser você no mundo e restaurar essa energia generativa, nutritiva, orgásmica, presente, sem trazer os medos anexos, né? Porque quantos de vocês também não passaram por situações onde vocês tiveram medo, ou até foram de verdade abusados, ou reprimidos, ou as pessoas te entenderam mal e fluíram uma energia muito destrutiva, ou de um desejo muito bizarro que você se fechou e falou: não quero mais ser visto, não quero mais flertar. Eu sou um ótimo profissional, esqueça que eu tenho um corpo. Não importa se você é mulher ou homem ou de quais corpos você curta. Faz sentido para vocês esse Paranauê, né? O que seria para você ser um mestre do flerte? E o que seria para você um flerte de mestre? Porque cada pitch de venda, cada momento que alguém te pergunta o que você faz, cada olhar que você faz numa reunião de negócio, você pode não ter o menor interesse de dar uns pega na pessoa, mas a maneira que você apresenta a sua postura e a maneira que você vai palestrar para alguém, a maneira que você vai falar do apartamento novo que vai ser vendido, ou que eu tô aqui falando com vocês disso, que eu faço uma sequência de stories descabelado, com o olho desse tamanho de manhã, eu tomando café. A gente está flertando. Eu posso reconhecer isso ou não. Se eu não reconhecer, vai acontecer no automático. Se eu reconhecer, eu posso conduzir essa negociação deliciosa que é flertar. Então, eu tenho um convite para vocês. Nesta quarta-feira, final de carnaval, meio da semana, para a gente passar um dia juntos. Das 10 às 5 da tarde, horário de Brasília. Não tem pré-requisito, é online. Vai ter uma hora de almoço ali no meio. Mas imagina a gente treinar. A gente, primeiro, limpar todos os nossos medos, os nossos receios, as nossas restrições com ser os seres vivos, entusiásticos e flertantes que nós somos.
limpar todos os lugares onde vai dar merda e a gente vai ser abusado e ninguém vai levar a gente a sério e vão dizer que você só ficou rico e só subiu na carreira porque você deu para todo mundo. Imagina tacar primeiro tudo isso fora e depois reacender junto com o nosso corpo e o nosso ser essa energia, essa sectioners, essa presença e se negociar, que é o receber e ser recebido, ver e ser visto, sem nenhuma necessidade, mas com a total permissão de ser, de estar e de ir. Você pode me rejeitar o quanto você quiser. Nunca vai ser pessoal. Eu não vou desistir de quem eu sou. Isso vai mudar completamente as suas conversas no Tinder, os seus dates, mas vai mudar completamente a sua visão de você e do seu corpo e todas as negociações que você vai ter. É uma classe que me apaixona muito, eu só facilitei ela uma vez até hoje. Porque ela é uma classe sem roteiro. Então, ela é uma classe que eu posso trazer para vocês os exercícios que eu desejo e conversar do que vocês trouxerem. E vocês vão ter muita lição de casa dessa classe. A gente vai com certeza criar um grupo para vocês me contarem durante 1 ou 2 semanas como estão os flertes na vida. Porque você está o tempo todo sendo visto e ignora quanta atenção você chama, ou pior, você até reconhece, mas é tão desconfortável para você ser visto e ser desejado e chamar atenção, que você vai entrando numa caixinha, fecha a tampa e fica tentando vender assim, ó, com a voz abafada, de dentro da caixa. Ninguém te vê, ninguém te ouve, e você fala, universo, eu sou o melhor no que eu faço. Porque caceta os outros estão vendendo e eu não? Por que que quando chega a hora de trocar de carro, o pessoal troca? Será que tá faltando alguma coisa com o meu receber, com o meu ser visto, com o meu aparecer? E se não for sobre o que falta? E se for sobre o contrário disso? O que você transborda que nunca percebeu? Então, se vocês quiserem aprender a flertar com este que vos fala e virar esse mestre do flerte, temos um dia para brincar. Ah, eu sei, eu não pensei muito bem nisso, né? Para quem é de fora do Brasil. E, na verdade, muitas pessoas até do Brasil voltam a trabalhar na quarta tarde também. Então, talvez não tenha sido uma decisão assim a mais inteligente do mundo, mas é onde a energia estava. Quem sabe a gente não conversa e até faz quarta de manhã e quinta à noite. Eu posso checar a energia. Por enquanto é quarto dia inteiro. Yes, Vilma, exatamente, porque essa realidade ela sempre vai te propor uma visão a partir do escasso, né? Nos stories eu dei um exemplo que eu lembrei aqui, que por exemplo nossa, eu não consigo vender, né? Eu iniciei o meu, sei lá, fiz um curso de hipnoterapia. Tô tirando fonte, vozes da minha cabeça. Fiz meu curso de hipnoterapia, não consigo vender. Esse é o meu problema. O que que o seu algoritmo vai fazer? Bom, a Vilma terminou um curso de hipnoterapia. Quem está criando conteúdo diz que está patrocinado, deixa eu botar lá. E aí você vai abrir seu Instagram e vai falar assim: terminou o seu curso de hipnoterapia e não tem paciente, né? Assiste essa minha aula aberta de 5 minutos e daí, tipo, nossa, é exatamente o que eu preciso. Obrigado, universo. Você entendeu? Aí você já começa esse caminho do que falta, do que falta, do que falta. E esse é o pré-requisito para você se acoplar a qualquer pessoa que diz: eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou melhor que você. Que é diferente, né? É a mesma energia do o que falta para eu vender, o que falta para eu chegar, né? É, o que você transborda que você não reconheceu? O que que você tem tanto que foi tolhido, que foi cortado de você? E se não fosse sobre o que falta? E se fosse sobre o que é possível? Eu sei que hoje, eu sei melhor do que a enorme maioria das pessoas que aspas, o discurso, a energia que eu sigo querendo botar no mundo é cada dia mais difícil de ser desejável, mas eu não estou conversando com mentes lógicas que vão fazer a conta algorítmica de onde tem que botar o seu tempo, energia e dinheiro. Eu estou conversando ainda com seres infinitos para criar o que é possível. Para a gente juntos despertar e dominar o mundo e criar um ecossistema sustentável de algo que dane-se se o mundo está valorizando ou não. E se nós fôssemos os dominantes do mundo? A gente só precisa continuar escolhendo ser a gente.
e aflorar ainda mais isso que essa realidade quer parar. Ela quer que você busque o que falta. Entende? Faz sentido? Faz sentido? Vai ficar gravado esse Zoom? Sim, vai ficar gravado esse Zoom. Vou postar para vocês. Então, gente linda, comentem, entrem nos meus grupos lá no WhatsApp e no Telegram e falem se vocês gostariam que eu fizesse isso em 2 noites no lugar. Eu percebo a energia muito. Posso até fazer 2 turmas. Enfim, temos até que se prove o contrário, das 10 às 5, quarta-feira. Ah, eu vou deixar o link para vocês aqui em primeira mão, que eu ainda não postei em lugar nenhum, mas eu sou um grande safado. Peraí. Deixa eu achar o link. Dá um segundo para mim, que eu sou. Ah, não, eu não sou um grande safado, como eu sou também uma senhora. Então, André, só um momento. Hoje enquanto eu você criei. procura, Ah, eu vou só comentar, se defender 2 dias, eu acho legal que dá um tempinho da gente, parece que digerir e trazer no próximo encontro um outro lugar. Muito gostoso, sabe? eu entendo Mas, perfeitamente. E é por isso mesmo mas que eu ia você vê, você propor pode. de esse curso, diferente dos outros, da gente criar um grupo depois para eu acompanhar vocês por pelo menos uma semana ou 10 dias também, porque eu acho que também vai ter o seu valor a gente ter uma bomba de facilitação e explorar isso e ir trocando depois, porque é uma energia tão diferente, né? Mesmo os workshops, eu tinha um workshop que eu fazia sempre, sempre, sempre antes de ser proibido, que se chamava Sexo, Sectioners e Receber, onde eu trabalhava um pouco dessas energias com vocês, de aparecer, de falar, de comunicar, de ser desejado, de ter de ter essa lábia, de ter essa fala mais no pé do ouvido, que chama a atenção das pessoas para algo diferente. Mas daí, depois que o pessoal começou a fazer umas coisas bem esquisitas, com sexo e sections e não pôde mais, aí eu também não facilitei. Então, eu acho que vai ser muito gostoso a gente. Eu acho que são benefícios diferentes, né? Então, acho que a gente pode criar, inclusive, turmas diferentes e experimentar. Então, ó, tô deixando o link para vocês. Sejam espertinhos, vocês que estão no Zoom. Copiem o link antes de eu fechar o Zoom, ou cliquem nele agora para ficar uma abinha aberta aí, porque eu só vou postar isso daqui 1 ou 2 horinhas, ou talvez só até amanhã. Porque minha equipe ainda precisa conferir tudo que eu fiz tudo sozinho. E lembrem-se, tio André tá mais para uma senhora do que para um jovem, quando se fala de sites e automações. Então, gente linda, obrigado pelo carinho. Eu quero lembrar vocês, tem uma sequência de stories, e essa sequência de stories termina numa caixinha de pergunta. Tudo que vocês me responderem, né? Ah, André, não cabe na caixinha. Então responde aquilo. Não me grava áudio, pelo amor de Deus. Mas responde aquilo para mim, escreve o pergaminho que você quiser, ou posta na caixinha que eu quero produzir um conteúdo não só de dinheiro, que só veio 2 perguntas também, né? Mas para seguir o caminho de dinheiro do YouTube, mas eu quero produzir um conteúdo sobre Voz Certa e eu desejaria muitíssimo criar uma classe de Voz Certa e um fundamento em março em São Paulo. Então, fiquem de olho nessas possibilidades, porque, manos, se não agora, quando? Esta realidade não vai afrouxar. Eu falo isso para vocês desde 2021. Mas, se a gente parar de procrastinar e começar a investir no que é a nossa verdade, sair do padrão e ser a gente para mudar o mundo, a gente vai experienciar um mundo completamente diferente. 100% online, tem replay, mas precisa estar ao vivo. Não é uma classe que, eu vou comprar e daí eu escuto a gravação 6 dias depois. Não. Você precisa estar lá para olhar nos meus olhinhos e flertar comigo. E, inclusive, deixa eu já avisar todos vocês. Vocês vão todos da classe abrir o microfone de vocês mais de uma vez. Vocês vão fazer exercícios práticos de voz certa e eu vou trabalhar na voz e no corpo de vocês na classe. E toda vez que vocês escutarem o replay, vai ampliar e vai trabalhar mais fundo. Porque a gente não precisa sofrer com negócio, a gente não precisa sofrer com negociação, a gente não precisa sofrer com o medo da rejeição. E flerte é sobre tudo isso. Leiam o texto, sim, Vilma, tá tudo certo, tá tudo bonitinho para você. Depois você chega lá no final, você vai ver que é a perder de vista. Fica à vontade.
Então, vocês vão descobrir, lendo o texto que eu botei no site para vocês, qual que é o meu ponto de vista para criar essa classe. E é isso. Obrigado pela atenção. Passa no Insta, deixa a sua resposta, deixa a sua caixinha de pergunta e vamos seguir juntos, porque a gente é mais feliz junto do que separado. E eu vou pôr esse replay no YouTube, aí você pode marcar os amigos nele também e dar uma força pro canal. Beijo, bom carnaval pra vocês.